Bom, e a gente continua então no nosso primeiro sábado, dentro do tema escolhido para 2017, na discussão da doutrina espírita, que se é a gestação de um mundo maior, e a nossa aula hoje a gente vai falar com novas energias. Acho que é um tema que é muito comentado, muito falado na mídia hoje em dia. A gente vai ver algumas situações aqui muito características. O que mais me impressiona vai ser o último slide que eu vou colocar, é surpresa, e que vocês vão ver realmente a abrangência da doutrina. Bom, eu vou começar fazendo uma citação do Livro dos Espíritos. Na pergunta 715, Kardec demanda aos espíritos a seguinte questão: como o homem pode conhecer o limite do necessário? Bem dentro da nossa proposta que nós estamos aqui estudando, essa nova visão do mundo, qual é a contribuição de nós como espíritas podemos dar para que esse novo mundo, como eu falei na outra aula, quando a gente pensa num novo mundo, a gente sempre pensa na vida espiritual, quer dizer, nós estamos na vida espiritual, mas com certeza nós vamos nos cruzar nesse nosso universo, nesse nosso orbe físico ainda algumas vezes. Então a gente pensa num futuro para filho, para neto. É interessante que a gente pense no futuro para nós mesmos. Nós ainda estamos na jornada evolutiva de regeneração, a busca do mundo de regeneração, em que vamos passar por algumas etapas aqui na Terra. E hoje estamos construindo o planeta que será a nossa residência daqui talvez a 30, 40 anos, em alguns casos menos, 20, 10 anos, numa nova programação de reencarnação. Então não construímos para os outros, nós estamos construindo para nós mesmos espíritos. E o Kardec demanda essa pergunta com um objetivo muito claro. A gente está vendo, nossa primeira aula, a gente já comentou sobre essa busca desenfreada do consumo exagerado da sociedade. E é um item que ele denomina no Livro dos Espíritos o necessário e o supérfluo. Presta atenção que o livro foi escrito na segunda metade do século XIX e o questionamento do consumo exagerado já era feito nessa época. O que é necessário e o que é supérfluo. E ele pergunta: como é que o homem pode conhecer o limite do necessário? E a resposta: aquele que é sensato o conhece pela intuição. Muitos o conhecem pela experiência e a sua própria conta. O que nós estamos passando hoje com relação a algumas alterações climáticas no nosso mundo, a gente vai ver isso aqui ainda agora, está muito relacionado a esse consumo exagerado, a essa busca desenfreada por coisas, por termos, propriedade de objetos, de eletrodoméstico, de carro, por consumirmos exageradamente. Quando eu falo isso, eu falo na sociedade como um todo, né? Por exemplo, vamos só deixar uma questão. Hoje é comum que as pessoas troquem os seus aparelhos celulares. Quantos cada um tem na sua casa? Eu fiz essa busca, na minha casa tem 6 aparelhos. Eu sempre nessa, vou levar para reciclagem, vou doar para reciclagem, 6. Que foi sendo alterado segundo a própria concepção da tecnologia que foi mudando. Tem aparelhos mais antigos, tem intermediários, mas já tem aparelhos que ainda poderiam continuar a ser utilizados, e a gente vai trocando. Isso multiplica por 7 milhões de pessoas nesse consumo desenfreado. Então, como é que a gente aprende a entender essa necessidade básica de sobrevivência? Precisamos de coisas. Precisamos acompanhar o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Precisamos estar em dia com o que está acontecendo e adaptarmos as mudanças. Mas vamos fazer isso de forma racional, porque a resposta diz: alguns conhecem esse limite do que é necessário pela intuição, pelo sentimento, pela maturidade,
pela visualização do que está acontecendo na Terra. Outros vão conhecer pela experiência e a própria custa. É o que nós estamos passando na humanidade como um todo. O nosso orbe passa por uma transformação muito grande. Há pouco tempo foi lançado um artigo científico em que um pesquisador dizia que nós adentramos a uma nova era, a era que o homem interfere na Terra, a era que nós modificamos a estrutura milenar de equilíbrio da Terra. E é extremamente grave, porque as mudanças que estão acontecendo, elas não serão restauradas em curto prazo. A gente teve aí há 3 semanas atrás, a situação daqueles 2 mega furacões que se formaram no Atlântico Sul, em direção à costa, passando pelo Caribe, até em direção à costa americana. Nunca havia, em tão pouco tempo, formado 2 grandes furacões iguais àqueles. São em 50 anos de avaliação, de medição das situações meteorológicas, nunca haviam sido registrados eventos dessa magnitude sequenciados. Nunca. O que está acontecendo é uma consequência dessa alteração, desse equilíbrio natural que a Terra tem, que permitiu a vida, permitiu que formassem ecossistemas, que dessem origem aos animais, que pudéssemos estar aqui reencarnados no nosso corpo. Estamos alterando esse equilíbrio. Então, nós vamos focar um pouco sobre essa situação. Como construir esse mundo do futuro, que será o nosso mundo, porque ainda estaremos aqui, ainda no orbe terrestre. O Kardec faz um complemento à explanação dos espíritos, que eu também procurei destacar. O limite entre o necessário e o supérfluo não tem nada de absoluto, é indiscutível. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditam esses ensinamentos não pretendem que o homem civilizado viva como o selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. Necessitamos progredir, temos que usar da tecnologia, temos que avançar junto com o progresso tecnológico do mundo, mas de forma consciente. A gente viu na aula passada, quando eu abordei o problema da água, o uso racional da água. Hoje já não dispomos de água. É raro um lugar que tenha fartura de água. No Brasil tem, a Amazônia. Traz água da Amazônia até o Nordeste, o Sudeste do país. É quase praticamente inviável. Temos uma disponibilidade ainda no nosso país de vários mananciais que estão sendo poluídos. Então essa situação tem que ser discutida. Nós, como membros de uma sociedade, temos que ter consciência e colaborar para que haja um padrão de equilíbrio geral. Assim vamos exercer essa consciência de estar mergulhado na tecnologia, contribuindo para o progresso da Terra e não destruindo o que está aí durante esse equilíbrio natural. Hoje nós vamos adentrar um pouco sobre o aspecto do uso da energia, como isso é dentro do contexto da nossa Terra. Bom, eu trago aqui um gráfico que mostra, é um dado de 2013, que mostra o consumo geral de eletricidade e quais são as fontes de geração de eletricidade hoje, aqui é do mundo como um todo. Nós temos aqui 33% devido à queima de óleo, petróleo e os seus derivados. 24% de gás e 30% de carvão. Isso aqui é muito grande, 30%. Quase que a gente não imagina mais o uso de carvão gerando eletricidade, por exemplo, mas na China é muito comum. Em alguns países se utilizam muito do carvão
como fonte de matriz energética. Ou seja, nós temos 87% de toda a geração de energia do mundo proveniente do que chama combustível fóssil. A queima desse combustível fóssil gera gases, e nós vamos ver a contribuição disso no efeito estufa. Bom, 4% está relacionado com o uso da energia nuclear. Então, alguns países têm a matriz praticamente quase que baseada, fundamentada no uso da energia nuclear. Há controvérsias, a gente não está aqui para discutir se é favorável ou não, mas é uma forma extremamente importante. Nós vemos aqui que é a terceira, porque acima dele tem 7% de geração hidroelétrica. Como o caso do Brasil, a nossa matriz praticamente é talvez 60%, em torno de 40% a 60% de geração por hidroelétrica. Bom, há uma discussão muito grande com relação a essa área, porque se chama de energia limpa. Hoje já não se faz mais no Brasil barragens imensas como aquelas que eram feitas nos anos 70 e 80. Itaipu, por exemplo, que é o maior lago artificial, ainda é o maior lago artificial do mundo. Ou outras grandes centrais que estão ali no Rio Paraná, entre São Paulo e o estado do Paraná, e Mato Grosso do Sul. São imensos os lagos. Essa região, há uma discussão muito grande, porque para você construir a barragem, a hora que a água começa a subir, você destrói todo o meio ambiente. Você cria um lago artificial com um nível de evaporação de água que altera o clima da região e altera o clima da atmosfera superior. Então, quando a gente pensa nessa questão, não é muito levada em consideração. Alguns lagos não foram removidas as matas que estavam naquelas regiões, e aquela madeira ficou mergulhada, decompôs e formou muito CO2, que é o gás de emissão também do efeito estufa. Então tem um comprometimento ambiental também grande. Bom, mais um pouco para frente, a gente já percebe como minoria, mais de uma ordem crescente que a gente vai ver no final, que são chamados as energias limpas. Aqui a hidro já é considerada uma energia limpa, mas essas aqui, 1%, que é a geração através do vento, outro 1% que é a geotérmica, e não tem nem ainda em escala, você tem a biocombustíveis e a solar. Essa área aqui é o que a gente pode chamar de novas energias, que é um pouco o foco que eu vou dar aqui no nosso estudo de hoje. Estamos preparando um mundo do futuro em que essa matriz energética vai modificar e muito, de tal forma que essa contribuição aqui, que em 2013 era mínima, passe a ocupar a maior parte da oferta de energia no mundo. Precisamos fazer isso com uma certa rapidez. Para quê? Para que possamos ter um ambiente saudável e salutar, para que o nosso mundo do futuro seja aquele mundo de equilíbrio ecológico, que as condições climáticas sejam as condições constantes, não tenhamos essas variações. Estamos passando por um processo de seca muito grande. No Nordeste, no sertão do Ceará, tem 5 meses que não chove. Então, está faltando água, e sério, é um problema sério. Água é vida. É impossível a gente pensar em melhorar a qualidade de vida de uma sociedade se não tiver oferta de água e energia.
É impossível, você não tem como. Então, se queremos melhorar o padrão da sociedade, queremos progredir, precisamos pensar nessa oferta racional de água, que foi o nosso tema da aula anterior, e de energia, que é o tema da aula de hoje. Então, no futuro, a gente prevê uma inversão nesses fatores da matriz, e as contribuições de energia serão as chamadas energias renováveis, as energias limpas. Bom, agora voltamos dentro da nossa casa. A pergunta fica, mas qual é a minha contribuição dentro desse quesito do consumo de energia? Como eu posso exercer um consumo consciente? Eu coloquei mais ou menos aqui o que é comum termos dentro das nossas casas. Eletrodomésticos, que a gente usa para benefício nosso, para tranquilidade. Alguém aqui passa roupa com ferro em brasa? Eu não sei se tem muitas pessoas, eu cheguei a conhecer ferro em brasa, que é aquele pesado que você colocava carvão, a pessoa ficava balançando aquilo, aquecendo com o carvão, assoprava, porque a cinza não podia cair na roupa, e começava a passar roupa. Depois, muito peso, novamente, colocava, atiçava, que chamava a brasa. Eu cheguei a ver isso quando criança, né? Adorava brincar. Outra coisa, escovão. Quem usou, hoje a gente fala isso, gente, vou fazer 60 anos, quer dizer, isso é de 40, de 50 anos atrás, de quase 60 anos atrás, era comum, as casas tinham escovão, que era pesado, você arrastava o escovão, né? Quer dizer, hoje nós temos toda uma tecnologia que consome energia, e que está aí à disposição, nós temos que fazer o uso racional. Por exemplo, ar-condicionado. Ar-condicionado, dentro de uma residência com uso constante, padrão, normal de consumo, nada tão exagerado, mas ele consome em torno de 40% da energia de uma casa. Então, um verão no Rio de Janeiro, é fato que as pessoas usam ar-condicionado. Você precisa, por questão até de bem-estar, ventilador é muito menos, mas ar-condicionado é necessário. Então, vamos fazer o uso racional. Como? Se ele é um dos grandes consumidores, vamos ver se não há, a gente chama perda térmica dentro da casa. Fecha a porta, fecha a janela. Usa, por exemplo, fresta de porta embaixo, que a gente vê, que você tem aquela fresta, aquilo precisa ser coberto, porque o ar começa a esfriar e começa a vazar. Eu já fui em várias situações que o ambiente externo próximo da porta está frio por perda térmica. Você está sobrecarregando o seu aparelho, ele tem um sistema que ele controla a temperatura, ele liga e desliga, mas como ele está perdendo muita carga, ele está perdendo o ar frio, ele fica ligado mais tempo, consumindo mais energia. Então vamos ver fresta de janela, fresta de porta, para poder fazer o uso consciente do ar-condicionado. Nós merecemos conforto. É ótimo dormir no ar-condicionado no verão do Rio de Janeiro e dormir sem ar-condicionado no verão é terrível. Eu tenho um amigo que ele é da Flórida, e eu estava muito preocupado com a passagem do furacão, porque a previsão inicial era que ele passasse na região que ele morava. Não era na costa, ele não precisou esvaziar, mas a região sofreria a passagem, e ela passou pelo lado seguinte. Mas eu liguei para ele passou uma mensagem: estamos sem energia elétrica. Não por problemas na casa, mas por linha de transmissão. Então, eles ficaram 4 dias praticamente, 3 dias e meio, sem energia elétrica. Aí, conversando com ele, ele falou: sabe o que eu mais senti?
Porque apesar da chuva, estava um calor imenso, a Flórida é quente, a Flórida é muito quente. Eu não conseguia dormir por causa que eu faltava o ar-condicionado. Sabe o que eu fazia? Ia para o carro, ligava o ar-condicionado do carro, parado dentro da garagem, esfriava e dormia. Quando eu acordava na madrugada com aquela sensação de calor, ligava novamente o ar-condicionado do carro, porque o combustível também estava racionado, quer dizer, era uma coisa que tem, para poder dormir. Então, é um conforto, a gente tem o direito disso. Ninguém está abdicando disso. É o que o Kardec coloca, o uso do bom senso, ali na pergunta, quando ele faz o complemento, é você otimizar o uso do ar-condicionado. Geladeira passa ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano numa casa. Quem sobrevive hoje sem geladeira? É uma dependência que nós temos. É questão do conforto. Antigamente você ia ao mercadinho, comprava a sua refeição, fazia, guardava do almoço para a janta no guarda-comida. Alguém também lembra de guarda-comida? Era aquele armário que tinha a porta tinha uma tela que ventilava, você não tinha, colocava ali dentro a comida preparada para que ela ficasse esperando para ser consumida à noite. Guarda-comida não existe mais, isso é peça de antiquário, você encontra em antiquário. Por quê? Porque a geladeira permitiu que a gente conservasse não a comida da manhã, do almoço para a janta, mas conservasse os alimentos, até no caso do freezer, 3, 4 meses. É conforto, é mais barato, porque você pode comprar quando o alimento está barato. Presta atenção, isso é progresso. Vamos fazer o uso racional. Como? Você já viu que geladeira, tem muita gente que esquece porta de geladeira aberta? Ou abre a geladeira, pega um ingrediente, fecha, abre a geladeira, pega um outro ingrediente, fecha, abre a geladeira, pega outro ingrediente. Racionalize o uso do eletrodoméstico. É ser responsável, porque aí você vai minimizar aquela entrada do compressor para abaixar a temperatura. Então, as geladeiras hoje são otimizadas. O governo brasileiro fez uma campanha há pouco tempo atrás, aquela de compra de eletrodoméstico. Muita gente colocou aquilo como se fosse uma coisa meramente política, mas havia uma preocupação técnica de que as geladeiras antigas são extremamente consumidoras de energia. No contexto de Brasil, era mais barato financiar eletrodomésticos com consumo racional, que são aqueles que têm aqueles selos de coisa, do que bancar as geladeiras antigas. Eles chegaram a essa conclusão. Só que brasileiro é uma coisa, em vez de jogar fora a geladeira velha, comprou, manteve a velha ligada e tinha a nova. Conheço muita gente, minha mãe foi uma que fez isso. Na minha casa tinha um freezer e 2 geladeiras, para 2 idosos e a menina que trabalhava com eles. Mãe, que exagero é esse? Não, porque tem que ter coisa, até que a gente falou, não, uma das geladeiras tem que sair. Quer dizer, é o uso racional, as pessoas têm que se adaptar a uma nova concepção. As geladeiras são mais eficientes, são mais espaçosas, elas permitem que você, às vezes tem uma até que tem um acesso externo de água para evitar exatamente esse abre e fecha, benefícios do progresso. Mas vamos fazer o uso racional da nossa geladeira, é responsabilidade nossa. Chuveiro elétrico no Rio não é tão comum, Mas, por exemplo, Niterói já é. Hoje já tem gás de rua com aquecedor, mas Niterói é muito. A Ilha do Governador também tem muito do chuveiro elétrico. Tem gente que liga o chuveiro e sai, vai fazer barba, vai pegar a roupa no guarda-roupa, e o chuveiro lá. Consumo altíssimo do chuveiro. Então, você vê o tempo que a gente fica com o chuveiro ligado no contexto da casa, é muito pouco comparado ao tempo que a geladeira fica. Mas são equivalentes, 30% e 25%, de tanto que o consumo do chuveiro elétrico. Iluminação, em torno de 20%. Bom, hoje já tem as lâmpadas, o governo fez uma questão, proibiu, hoje você não tem mais aquela lâmpada de bulbo antiga, de filamento que a gente fala, porque consumia muita energia.
Hoje as lâmpadas consomem 40%, 50%, 60% a menos de energia e iluminam com mais eficiência. Hoje você não encontra mais, é proibido produzir, e foi comercializado, me parece até o ano passado, também é proibido comercializar lâmpada de filamento aqui no Brasil. Foi imposto, por quê? Consome muita energia, a gente chama isso, tem baixa eficiência energética. Produz pouca luz consumindo muita energia. A gente teve que ser educado. Eu conheço muita gente que não se adaptou do início às lâmpadas frias, essas lâmpadas novas, e reclamavam. Não tinha outra escolha, você teve que aceitar, teve que se adaptar. É um progresso da sociedade. A oferta de energia no nosso país, há uns 4, 6 anos atrás, estava no estado meio crítico. Quando no final do governo Fernando Henrique, que houve a grande crise energética que nós passamos, a gente tinha apagão, todo mundo lembra. Eu fiquei num dia no meu trabalho, a gente ficou 3 dias sem poder trabalhar, porque não chegou energia na cidade universitária. Parou tudo. Imagina o prejuízo das pesquisas que dependiam de continuidade, de equipamento, produto químico. Quer dizer, quando você tem hoje o comércio ficar sem eletricidade, outro dia eu vi, parece que em Goiás teve um problema de um apagão desses também, e as pessoas jogando fora produtos, jogando leite, jogando sorvete, tudo derreteu, gente. Acaba a eletricidade. Então há uma preocupação muito grande com o uso racional e a oferta de eletricidade. Então essa mudança nos foi imposta. Tivemos que aceitar aquela lâmpada porque consome menos. Era cara de início, hoje já está o preço equivalente ao que é a outra. Bom, televisão. Televisão, entre 5% a 15%, também o tempo que fica ligada, mas você já viu que é comum hoje as casas terem mais de uma televisão. E às vezes as pessoas ligam uma televisão num canal, outra no outro canal, e não fica ninguém na sala. É comum, você entra, a televisão ligada. Quer dizer, faça o uso racional. Você tem o direito de ver televisão? Tem. Ligou, hoje com o controle remoto é tão fácil ligar e desligar. Parou de ver? Desliga. Se não está te interessando, se você só quer escutar, tudo bem, você tem. Mas as pessoas saem fora e deixam ligada. 2 televisões numa mesma residência, com 100 pessoas estarem ligadas. Então, é essa postura que precisa ser mudada. Ferro elétrico é outra, né? Então, hoje os ferros são muito otimizados. Então, você tem ferros hoje, quando você vai comprar, você tem que olhar o nível de consumo, qual é a faixa, verde, amarela ou vermelha, porque aquilo vai pesar na sua conta de luz. Então, se o industrial está produzindo um equipamento que consome muito, você não compra. A diferença de preço entre um da classe vermelha e o da classe verde é razoável, mas, gente, presta atenção, você vai usar um ferro 1, 2 anos, aquilo amortiza, aquele preço que você pagou, amortiza no consumo da energia. Então, se você tiver, como ele fala, vai de 5% a 7%, um ferro que consuma 7% durante o mês, consome muita energia. Se você tiver o de 5%, você pagou um pouco caro, mas são 2% a menos todo mês na sua conta de luz, que você amortiza aquela diferença. Isso é ser inteligente. Isso é que a gente tem que fazer. Por isso que tem o selo de classificação lá, para você poder fazer a sua escolha consciente, né? Então, esse uso racional da energia vai poupar a queima de combustível, vai poupar aquela matriz energética nossa. Vamos lá para frente. Mas aqui eu coloquei o que seria a matriz energética brasileira em 2006 e o que é previsto para 2030. Então, olha só, 2006, 2030, 24 anos entre uma real e o que é esperado. Presta atenção a pouca diferença entre as ofertas que vão ter. Muito pouca, porque não é simples você propor alterações na matriz energética. Isso é investimento de longo prazo. Isso é programação de país.
Então, a gente está vendo, são 24 anos, essa perspectiva aqui deve continuar no mesmo, ou seja, 37% para 28% de combustível sólido de petróleo. Quer dizer, aí a gente vai ainda gerar poluição. E nós somos um dos países do mundo com a matriz energética mais limpa, que polui menos. Nós, no Brasil, temos esse trunfo na mão. Produzimos uma energia mais limpa do que o restante do mundo. Mas, mesmo assim, a mudança, como a gente vai ver aqui, das novas fontes de energia, não é simples, leva muito tempo. 24 anos de diferença, 2030. Talvez aqui, alguns de nós já estejamos voltando nesse mundo. O novo mundo que a gente imagina já é de 2030. Talvez a gente se cruze numa aula do Instituto em 2030. E vamos ter discutindo ainda também o uso racional da energia, né? Então você vê, é uma distância muito grande para uma alteração relativamente pequena, mas estrutural. Isso é difícil. Não é simples alterar a matriz energética de um país. Não é simples. É uma concepção que tem que ser uma cobrança da sociedade também. Nós temos que ser responsáveis e cobrar. Falar sobre o efeito estufa. O efeito estufa sempre existiu. É responsável praticamente pela vida da Terra. Porque se a gente não tivesse atmosfera, a gente seria como a Lua, como Marte, que é frio, não permite a vida. Marte teve atmosfera, já se sabe disso. Não se sabe por que a atmosfera marciana desapareceu. Nós temos, a atmosfera nos protege dos raios ultravioleta. Bom, como é que é o efeito estufa? Você tem a incidência normal da luz do Sol, e ela tem um percentual dela que é refletido, não entra na Terra. Mas o outro percentual, em torno aí de 45%, tá, é absorvido pela Terra, através da fotossíntese, do aquecimento mesmo do solo. Bom, essa quantidade que é absorvida, tá, ela provoca reações biológicas aqui, ela permite que a vida exista. E ela é retransmitida, tá, através também de modalidades de reações que acontecem na Terra. Bom, ela é retransmitida, parte dela passa pela atmosfera e vai como ultrarradiação de infravermelho para fora. Fica próximo da Terra. E a outra parte é refletida de volta para a Terra. É essa quantidade aqui que a gente chama de efeito estufa. É o calor que sobe, é bloqueado pela atmosfera e volta. Quem bloqueia, quem faz isso aqui, são os chamados gases de efeito estufa. Então você tem uma camada de isolamento, que aquele calor que está sendo gerado aqui na superfície, ele passa para a atmosfera, essa camada reflete esse calor de volta para cá e aquece a Terra. Isso aqui é o chamado, então, efeito estufa. E é causado por esses gases que estão dispersos na atmosfera terrestre. Desde que a Terra existe, desde que a atmosfera foi criada, o efeito estufa existiu e vai continuar existindo. O problema não é o efeito estufa. O problema é o seguinte: as nossas atividades, o excesso de atividade humana, industrial, agrícola, está gerando uma quantidade muito grande desses gases de efeito estufa. Aquilo que era um padrão que existia, que permitia esse equilíbrio, foi alterado. De tal forma que houve uma concentração excessiva, está tendo uma concentração excessiva desses gases, principalmente a gente chama CO2, dióxido de carbono, CO2. Que aonde vem esse CO2?
de queima de combustível sólido. Mas da onde vem? De desmatamento. Por quê? As plantas que fazem fotossíntese, elas absorvem o CO2 da atmosfera, absorvem e transformam em oxigênio, que é o gás que nós respiramos. Esse equilíbrio de CO2 sendo transformado permitiu a vida, nossa vida. E nós alteramos, primeiro porque aumentamos a concentração desse CO2, queimando muito combustível, diminuímos a produção de oxigênio porque estamos desmatando, estamos alterando esse equilíbrio. E está provocando, então, um aumento excessivo de CO2 na atmosfera. Esse aumento quebra esse equilíbrio que está havendo aqui, daquela entrada de radiação do Sol e o reflexo, de tal forma que a que potencialmente seria emitida de volta para o espaço, está voltando para a Terra. Está provocando o quê? Seca, alteração climática, mudança do ciclo de chuva, tempestades imensas. Então a perspectiva não é boa se nós não alterarmos isso aqui. A preocupação da ONU hoje é muito séria. Existem estudos sérios feitos sobre isso aqui. São acordos, todo mundo viu falar do Acordo de Paris, que o presidente americano agora diz que não vai ratificar. A ECO 92, que foi aqui no Rio, depois teve a reunião que foi, acho que é a Finlândia, a Noruega, que teve a reunião de 2000, para firmar um acordo de compromisso dos países em reduzir a emissão de CO2 na atmosfera. Porque não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a China que está sofrendo, é o mundo todo. Hoje, cada mês, a gente vê enxurrada de informação a respeito de catástrofe climática, ou seca ou chuva em excesso em algum lugar do mundo. Isso somos nós que provocamos, nós, humanidade. E nós somos a humanidade. E lá naquela pergunta, quando Kardec demanda aos espíritos, eles já responderam isso. Alguns têm essa consciência naturalmente, outros vão perceber essa necessidade do controle consciente desse consumo pelas condições que vão ter a vida para frente, de dificuldade, de sofrimento, de dor, de catástrofe. Isso vai mudar, está mudando. Essas transformações climáticas mudaram os conceitos dos políticos. Então a sociedade está cobrando. O presidente americano diz que não vai ratificar o Acordo de Paris. Há movimentação muito grande na sociedade americana que eles querem que ele assine. A China passa por um problema sério de poluição. A China, quando teve a Olimpíada em 2004, na China, 2008 foi Pequim, né? 2008. Houve o governo determinou que as fábricas ficassem paradas um mês, porque não havia condições de poluição, eram tão intensa em realização dos Jogos Olímpicos em Pequim. Pequim tem uma névoa normal. Eu tenho um sobrinho que esteve lá e falou, se São Paulo já é ruim, piora você tem Pequim. As pessoas saem com máscara de respiração porque não conseguem respirar. E isso é fruto dessa busca, dessa necessidade de produzir, de consumir, de estar ali fabricando. Já se discute muito isso, porque viu que a consequência é muito séria. Eu vou dar uma corridinha um pouco mais, para falar só um pouco sobre alteração climática. Esse material está disponível para vocês, mas a gente tem consequências que são o efeito estufa, a questão de alterações, por exemplo, tá?
Na própria sociedade, você tem alterações que provocam uma nova revolução industrial. Você já viu que algumas fábricas que são extremamente poluidoras saíram dos países de origem e foram para os países pobres? Não foi para dar oferta de emprego para o país pobre, porque tiraram o lixo deles e jogaram o lixo nos países pobres. Isso é certo? Você tem a produção desses gases tóxicos que estão aumentando, destruindo ecossistemas, destruindo florestas. Então tudo isso aqui vai provocar alteração no modo de vida da Terra. Em alguns casos, em alguns espécimes, inclusive a morte total de algumas espécies. É grave a situação da Terra como orbe para receber novas criaturas, é muito séria. E é o nosso mundo, a gente vai voltar 2030, 2040, 2050, nós vamos estar aqui de novo. É o nosso mundo do futuro, que agora a gente tem responsabilidade. Falar um pouco sobre energia sustentável, quero só mostrar as modalidades. Hoje a gente deve falar muito em consumo sustentável. Essa é a postura. Porque o meu consumo sustentável colabora com o uso sustentável do que a gente tem. Porque eu mostrei, a matriz demora para mudar. Não é de hoje para amanhã que vai alterar. Mas o consumo sustentável eu mudo agora, se eu quiser chegar. Eu não vou mais fazer esse tipo de comportamento. Então você gera a diminuição desses produtos, seja mais consciente nas suas aquisições, seja mais consciente no uso dos seus eletrodomésticos, para que a gente possa ter o que a gente chama hoje de imóvel sustentável, para ter uma cidade sustentável. Hoje se discute muito isso, cidades sustentáveis, que dão qualidade de vida ao ser humano. Aqui, começa lá dentro da nossa casa. Bom, aqui eu coloco umas modalidades novas, que são aquela matriz totalmente limpa. Isso é coisa do futuro, sim, mas eu vou mostrar que já está acontecendo. Qual é a situação? Gerar energia através do vento, a eólica. Já existe no Brasil as unidades de produção, principalmente no Nordeste, que são muito intensas. Só que tem um problema, e não é fácil de ser resolvido. É um barulho muito grande. É um zumbido que provocam. Eles estão preocupados com isso, porque o catavento, ao girar, ele provoca uma frequência vibratória de som que é incômodo. Não se sabe ainda o que potencialmente o dano que pode causar. Então, próximo é muito difícil você ter. E não é todo lugar que tem vento suficiente. Então, outra situação é que você depende de uma condição climática que nem sempre é favorável. Mas existem as chamadas parques eólicos ou indústrias eólicas. Olha aqui. Você tem isso aqui. Isso aqui é uma parte, isso aqui é do Brasil, não é tão distante não, em que você tem esses cataventos, são imensos, aqui estão as turbinas, e ficam gerando eletricidade o tempo todo. Então, olha esse aqui que é feito numa região de mar. Isso aqui não é desenho não, isso aqui não é projeto, isso aqui é real. Então já existe produzindo em certa quantidade, na Dinamarca e na Noruega, são os países que têm a maior parte da matriz energética da Noruega já é eólica. Eles têm condições de gerar eletricidade dessa forma. O Nordeste do Brasil é um dos pontos também em que há possibilidade muito grande de geração de energia. É uma energia do futuro, é limpa. Mas se eu não tiver oferta, quer dizer, se eu tiver um consumo muito grande, não vão conseguir produzir na quantidade suficiente. Por isso, volto antes, o consumo racional, que é o importante para a gente poder melhorar o nosso orbe. Outra, que se fala muito, energia solar, é muito comum hoje, bateria solar. Isso era muito caro nos anos 70, quando foi criado.
muito caro até por volta do ano 2000, hoje já é comum. Hoje as casas têm, você compra, manda instalar. Você gera em praticamente um ano e meio a 2 anos, a economia de energia que você vai ter na sua casa paga toda a instalação do todo o suporte para instalar as células de produção de energia fotovoltaica, que é a energia solar. Bom, tudo bem, você pode colocar no teto da sua casa, você pode colocar em algumas coisas. Olha as centrais solares que já existem. Isso aqui é no deserto, me parece que acho que é em Israel ou na Califórnia, eu não me lembro, eu tinha 2 fotos, depois eu não me lembro agora. São as centrais solares, olha a dimensão dos painéis de coleta. Isso aqui é real, também não é projeto. Olha essa. Você capta energia em locais de alta incidência solar e estão produzindo. Qual é o problema dessa aqui? Ela produz só quando tem luz do sol. E aí? Você tem que ter sistema de acumular energia. Também não é fácil. Quando a gente pensa, vou usar só energia de vento e solar, você não conta com isso durante tempo. Então, durante a noite, as células fotovoltaicas não produzem energia. E é a época, o horário de maior consumo de energia nosso. Porque a gente tem um pico, a gente necessita de iluminação. E aí, como é que faz? O uso racional. Aí a outra oferta da matriz energética supre a necessidade da energia solar, na hora que você não conta com energia solar. Consumo racional, mais uma vez. Bom, outra, biogás. Esse aqui é uma das coisas que se falam muito. Biogás é quando você gera energia através de massa biológica de lixo. Tá? Eu vi algumas já instalações, são muito interessantes. Eu vou botar aqui. Aqui é uma planta, mais ou menos o que é o esquema de uma energia de biogás. A gente tem aqui o aterro sanitário, gerando o gás metano pela decomposição do lixo orgânico. Passa por toda a central de produção, coleta, queima, que tem a central de composição, e já sai a central de geração. Ah, mas isso aqui é coisa do futuro. Não, olha aqui, isso aqui no Rio Grande do Sul. Essa usina, essa que está aqui, produz energia suficiente para 80 mil pessoas, através do biogás. Está aí, está funcionando, o Rio Grande do Sul, uma cidadezinha do Rio Grande do Sul. Instala, entra e está produzindo energia. E o lixo orgânico que seria usado, até poluidor, está sendo transformado em energia. Tecnologia, conhecimento, avanço tecnológico, tudo isso a gente vê o progresso, está chegando. É mais para o futuro, talvez mais para o futuro ainda, a gente tenha pequenas centrais dessa produzindo em determinados pontos. E para a gente finalizar, eu coloco essa que talvez seja uma surpresa, que é a energia produzida pelo movimento de maré. Só para a gente ver aqui. Olha aqui, isso aqui também não é projeto, gente, isso aqui já existe. Está vendo? Todo aquele movimento de vai e vem da maré, que é constante, está aqui, move as turbinas que estão aqui submersas, ou movem esses braços, o subir e o levantar, está subindo, e ele está pressionando, cada subida esse braço faz esse movimento, é um mancal que está sendo acionando um gerador, o braço de um gerador, quer dizer, aquele movimento que a gente vê do gerador, acionado pelo mancal aqui do braço. Isso aqui já existe, isso aqui na costa da Inglaterra. Isso aqui é possível, a gente gerar uma quantidade razoável de energia. Então, são as energias limpas do futuro. Mas se a gente não tiver o consumo racional, nós não adiantamos, porque não vai ter energia para todo mundo. Então, o importante não são as novas formas de energia, é o nosso conhecimento sobre a responsabilidade do uso consciente da energia que está sendo ofertada.
E aí, como eu falei que tinha uma surpresa no final, eu coloco, essa aí é a questão 107 do Livro dos Espíritos. Eu fiquei assim, impressionado com o que está escrito aqui. Olha só, meio do século XIX. Ele, a complemento da pergunta, a natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização nem social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Nós estamos culpando a natureza pelas catástrofes que estamos passando. Não é. É a humanidade que está alterando o equilíbrio natural do ecossistema da Terra. Não, olha o que o Espírito responde. A natureza não pode ser responsável pelos efeitos da organização social. Ou seja, a humanidade, que é a organização social, provoca alterações na natureza. Não é ela que está alterando. Esse desequilíbrio veio pela nossa postura, tá? E isso aqui está relacionado com a ambição e o amor próprio. Eu quero, eu vou consumir, eu sou mais importante, o meu país é melhor do que o seu, eu posso poluir mais porque não está. Vamos mudar a concepção nossa de vida hoje, porque nos resta só existirmos aqui. Então eu trouxe um pouco dessa modalidade do que são essas possibilidades de energia, mas elas não vão mudar assim, não, essa oferta não vai ser tão de imediato, mas a mudança da nossa postura de responsabilidade do uso consciente da energia, isso sim, começa hoje, né?